A aula de hoje é uma aula mais prática, que é seguindo o nosso roteiro lá. Normalmente a gente coloca uma aula teórica e uma aula prática, uma aula teórica e uma aula prática, certo? E a aula de hoje é a aula prática para a gente viu na aula passada que para você fazer um compilador, você pode ter várias passagens, várias fases, né? Várias etapas, por exemplo, análise léxica, sintática, semântica, geração de código intermediário, otimização, é, geração de código em si, e tudo isso atrelado também ao tratamento de erros e a uma tabela de símbolos, certo? Mas não significa necessariamente que a forma como você implemente tenha que ter todas aquelas etapas como sendo funções, como sendo coisas separadas, certo? Às vezes você pode fazer um programa simples e nesse programa simples você ter também essas fases contidas, certo? Uma das coisas que a gente vai falar hoje é o que a gente chama de analisador recursivo, certo? Como é que funciona um analisador recursivo? A gente cria funções recursivas, né, funções que chamam a si mesma para fazer a análise e a cada chamada da função a gente tenta reconhecer algum símbolo, reconhecer algum termo, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai definir ou quando vai traduzir qualquer linguagem, isso aí realmente é uma etapa importante, é definir uma gramática, né? Se vocês não estão lembrados de teoria da computação, a gente tem uma gramática que é o quê? São símbolos terminais e não terminais, e um conjunto de produções, onde essas produções elas vão ser reconhecidas ou não, dependendo do que tiver do lado esquerdo ou direito, e como sendo digamos assim, o termo que você quer casar, né? Que você quer que a sequência de símbolos terminais elas representem, certo? Então, uma gramática é fundamental para você definir uma linguagem. Por quê? Porque ela é uma notação mais formal. É diferente de dizer, eu vou ter uma expressão, cada expressão eu vou ter um espaço seguido de um símbolo, e o símbolo ele pode ser uma variável, pode ser um número, seguido de um operador que pode. Então, textualmente, é difícil, é complicado você especificar, porque você pode ter, assim, um símbolo, a forma como você se expressa pode ser ambígua e você pode não entender como é que essa linguagem ela é representada. Então, uma das formas de se fazer uma descrição de uma linguagem mais formalmente é através de uma gramática. É assim mesmo, certo? Então, a primeira coisa a você definir é qual é a gramática que vai ser implementada, certo? Uma das coisas que eu tenho colocado lá que vai ser também uma atividade para vocês, é uma gramática que está lá no livro de compiladores, na figura 2.5, né, do livro texto. Que ele vai definir uma gramática, e essa gramática ela é definida desse jeito aqui. Ó. Você tem uma expressão, vou colocar um comentário aqui. Você tem uma expressão, que é o programa. Vou até começar assim: um programa é definido como sendo uma expressão. Aí, continuando do jeito que tem lá, uma expressão, ela pode ser reconhecida como uma expressão mais um termo ou uma expressão menos um termo. E o, a expressão, ou então simplesmente um termo. Eu estou colocando assim, é uma forma mais resumida, certo? E um termo ele pode ser um número, ou seja, 0 ou 1 ou 2 e assim sucessivamente até 9.
certo? Então, nossa gramática, ela é dada por essa expressão, certo? Então, isso que a gente vai fazer agora é um analisador descendente recursivo. Como é que ele funciona? Ele vai tentar reconhecer um símbolo através de chamadas e funções recursivas. Então, todo mundo, acho que todo mundo conhece sintaxe de C e C++, né? Acho que não vou falar nada a respeito da sintaxe. Então, aqui eu vou definir meu main e a gente vai começar, certo? O que é que vai acontecer? Eu tenho que primeiro programa, ele vai reconhecer uma expressão, certo? Aí, o que é uma expressão? Aí você vai ver, uma expressão é uma expressão mais um termo, uma expressão menos um termo, ou simplesmente um termo, certo? Aqui eu vou alterar um pouquinho a ordem para facilitar para a gente, que lá no, no programa, no capítulo lá, ele tem uma definição de tudo isso aqui, tem outras coisas que a gente vai ter. Eu vou colocar aqui, vou inverter um pouquinho essa ordem, só para colocar aqui, certo? Então, eu vou tratar assim, minha expressão ela pode ser um termo mais outra expressão, ela pode ser um termo menos uma expressão, ou ela pode ser simplesmente um termo, certo? Então, eu vou considerar isso assim, dessa forma, certo? E, para começar, o que é que a gente vai fazer? Uma coisa que a gente está vendo nessa gramática aqui é que o programa começa reconhecendo uma expressão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função chamada void expressão, vou colocar até maiúsculo, e aqui, como o meu programa, como o meu compilador, ele vai pegar uma entrada, eu vou colocar aqui string instrução, comando, vou colocar aqui comando, vou dar um sem nesse comando, e como a minha linguagem ela reconhece primeiro uma expressão, então eu vou chamar a função expressão, certo? Então o que é que vai acontecer? Um analisador recursivo ele começa pegando, lendo esse meu comando que eu tenho que reconhecer, e aí vamos dizer que seja só uma linha, por isso que eu coloquei só sem comando, e vou começar a reconhecer isso aqui como sendo uma expressão, certo? Vamos lá. Então, aqui, dentro dessa minha função expressão, eu vou ver como é que eu posso reconhecer uma expressão. Então, uma expressão, ela tem que ser um termo, ou um termo mais expressão, um termo menos expressão. Então, a primeira coisa que eu tenho que reconhecer aqui, nesse meu nessa minha função expressão, seria reconhecer um termo, certo? E aí esse termo é uma outra função que eu tenho que definir aqui. Void termo, certo? Então aqui eu reconheço um termo, certo? Então eu vou fazendo aqui o reconhecimento recursivo até chegar aqui, ó, termo, certo? Aí eu vejo o que é um termo. Um termo
é um símbolo terminal, que no caso é uma string ou é um número de 0 a 9, certo? Então, o que é que eu tenho que reconhecer aqui nessa minha variável termo? Se o próximo símbolo que vai vir é uma variável ou é um número de 0 a 9, certo? Então, para eu reconhecer um termo, eu tenho que reconhecer um número de 0 a 9. Então, como é que eu faço para fazer esse reconhecimento desse termo? Eu tenho que consumir um símbolo da entrada, ou seja, se vier uma expressão, por exemplo, aqui, 3 mais 5 menos 1, o que é que seria um termo? Um termo seria o 3, um termo seria o 5, um termo seria o 1, certo? E como é que eu sei qual é o próximo símbolo da entrada a ser consumido? Então, a gente faz assim. Primeira coisa, eu vou definir essa minha string aqui, comando, como sendo uma variável global, string comando, certo? E aí, eu vou também definir um, pode ser um size t ou um inteiro, que seria a posição atual a ser consumida, e aqui eu vou colocar pois recebe zero, certo? É um inteiro. Então eu tenho comando e eu tenho a minha posição, e aí eu tenho vou ler vou começar na posição recebendo zero e vou ler esse comando com a expressão que eu tenho que ler, a expressão que eu tenho que reconhecer, certo? Então, a primeira coisa que eu vou reconhecer aqui nessa minha gramática é um termo. Ou seja, eu tenho que reconhecer aqui um número entre 0 e 9. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se, no caso aqui, comando índice pós for maior ou igual ao caractere 0 e comando índice pós for menor ou igual ao caractere 9, então eu vou só aqui nessa linha, vou dar um cout, reconheceu um termo. E aí eu vou colocar aqui comando índice pós, certo? Então isso aqui é o meu primeiro passo para esse tradutor, que é o quê? Reconhecer um termo que seria o número. Beleza. Então, essa aqui foi a primeira parte, a primeira etapa, que é reconhecer um termo. E aí, como é que eu faço para reconhecer agora o restante da expressão, já que a expressão é um termo e pode vir seguindo de um mais ou de um menos, certo? Então, o que é que eu faço aqui? Na minha função expressão, eu venho aqui e teria que colocar se comando índice pós for igual a mais, então reconheça outra expressão. Se não, bem que isso aqui ficaria melhor com switch case, né? Vou colocar um switch case para ficar mais bonitinho. Switch comando índice pós. Aí, caso seja um mais, ele vem
e reconhece o mais e vai reconhecer uma expressão e break. Caso ele reconheça um menos, coincidentemente, né? A gente vai ter também uma chamada para a função expressão e vai dar outro break. Certo? Faltou 2 pontos aqui. E se a gente tiver nem o mais nem o menos, a gente dá um C alto aqui, um CR, dizendo expressão inválida. A gente vai ter aqui. Beleza, vamos executar. Vou botar aqui 1 mais 2, certo? O que é que ele fez? Reconheceu o termo, a expressão 1, e depois deu expressão inválida. Por que ele deu expressão inválida? Porque, na verdade, aqui, depois que ele reconheceu o termo 1, ele deveria passar para o próximo termo, que é o termo 2, o termo mais, né? O operador mais. E depois de reconhecer mais, ele iria para o símbolo 2, que é o próximo termo, e assim sucessivamente, certo? Mas o que é que acontece? Se a gente ficar controlando isso aqui dentro das nossas funções, saber qual é a posição, se deve consumir, se não deve consumir, vai ficar mais complicado da gente fazer esse tradutor. Então, normalmente, quando a gente tem um tradutor desse tipo e um compilador, a gente normalmente cria uma função chamada consome. O que é que esse consome faz? Ele consome a entrada, ou seja, ele vai pegar o próximo símbolo da entrada. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um char e vou pegar o seguinte, toda vez que eu disser consome, ele vai consumir o próximo símbolo da entrada, ou seja, ele vai pegar qual é o próximo símbolo da entrada. Então, eu vou fazer assim, char próximo vai receber comando índice pós, depois vou colocar um pós mais e vou retornar o próximo. Então, aqui, toda vez que eu chamar consome, ele vai pegar o próximo símbolo da entrada. Então, aqui a gente vai alterar essa nossa função aqui. Eu vou fazer o seguinte, então, ao invés de eu pegar o comando índice pós não sei o que, eu vou fazer o seguinte, char termo vai receber o resultado de consome. Resultado de consome. Aí eu vou aqui e vou colocar, ao invés disso aqui, a gente vai colocar se termo for maior ou igual a 0 e termo menor ou igual a 9. E aí, no caso, aqui também eu vou colocar termo. Por que eu coloco o consome aqui? Porque se eu vou reconhecer um termo, eu tenho que obrigatoriamente pegar esse próximo número da entrada e ir para o próximo. Se ele não reconhecer um termo, aí a gente tem que dar um else aqui e dizer, olha, foi uma entrada inválida. Então, você coloca até CE, termo inválido. Termo inválido, e vou colocar qual é o termo aqui. E pulo próxima. Beleza? E aqui a expressão inválida, eu vou dizer qual é o próximo símbolo aqui, que também eu
Sim, aqui eu também não coloquei, né? Então, aqui o que é que vai acontecer? Eu reconheço o termo, certo? Se ele reconheceu o termo normal, aí beleza, eu vou passar o próximo agora, eu vou colocar char próximo, vai receber o resultado de consome, certo? E aí eu vou colocar no meu próximo para saber. É um mais, um menos, um break, ou um outro termo qualquer que eu vou dizer que a expressão é inválida. Então eu vou colocar aqui próximo. Certo? Então vamos lá. Vamos recompilar aqui nosso programa e vamos executar. Então eu vou colocar 1 mais 2. Então ele reconheceu 1, reconheceu o 2. O mais eu nem coloquei aqui, eu vou dar um Cout aqui só para dizer Cout. Reconheceu um operador. E vou colocar que ele reconheceu o mais. Vou colocar logo aqui. E vou copiar aqui também. E no menos, eu também vou dizer que ele reconheceu um menos. Beleza. Certo? E aqui ele reconheceu um menos e faz a expressão. Então vamos lá, recompilar. 1 mais 2. Então reconheceu o 1, reconheceu o operador mais, reconheceu o termo 2. Aí pergunta, e por que a expressão ainda está inválida aqui nessa nossa análise? Ele reconheceu o mais, reconheceu o menos, só que existe uma regra na nossa gramática que é o quê? Ele reconhece o termo mais expressão, reconhece o termo menos expressão, ou reconhece simplesmente o termo. Quando é que ele vai chegar nessa última regra aqui? Quando for no fim da entrada, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um Cout no próximo, só para vocês verem. Foi isso? Mais 2. Descobri como aumenta a fonte aqui. Sem querer. Certo? Então, reconheceu um, aí pega o mais como próximo, reconheceu mais, depois reconhece o 2, e depois a gente tem um próximo vazio, que é justamente quando ele chega o quê? No final da string, né? Então, o que é que a gente faz? Eu posso reconhecer um termo quando eu tô quando eu tenho um próximo é o mais, quando o próximo é o menos, ou quando o próximo é o fim da string, ou seja, ele é o barra zero. Então, eu vou aqui colocar reconhecer uma expressão. Então, aqui... Beleza, agora 1 mais 2. Ah, esqueci o break. Então, 1 mais 2. Então, reconheceu o termo 1, reconheceu o operador mais, reconheceu o termo 2 e reconheceu a expressão, certo?
Então, o que é que a gente viu aqui? Na verdade, isso que a gente acabou de fazer é o que a gente teria como sendo a nossa análise léxica e um pouquinho da nossa análise sintática, né? No caso, análise léxica, por quê? Porque a gente reconheceu cada símbolo terminal, no caso aqui seria os termos, né? Os números de 0 a 9, e a gente reconheceu os símbolos mais e menos e o fim de arquivo, né? Um fim de entrada, que seria a nossa expressão, certo? A gente também fez um pouquinho da análise sintática, por quê? Porque a gente reconheceu a forma como esses tokens que a gente chama, eles vêm na ordem. Então, por exemplo, a gente tem um termo, depois do termo a gente tem um mais, um menos e uma expressão, certo? A gente só colocou a expressão válida. Vamos ver agora se colocando a expressão inválida, ele vai fazer se a gente colocar só um, reconhecer o termo, reconhecer a expressão. Beleza. Se a gente colocar um mais, a gente tem um termo inválido. Por quê? Porque logo depois do mais, pela nossa gramática, a gente teria que reconhecer um termo, né? Ou reconhecer uma outra expressão, certo? Então a gente coloca aqui termo inválido vazio. Da mesma forma que a gente colocar um mais 2, o que é que vai acontecer? A gente reconheceu um, reconheceu mais, e na hora de reconhecer o próximo, que seria um operador, a gente deu disse aqui, olha, isso aqui não foi reconhecido, certo? É um termo inválido. Então, vamos voltando para cá. Então, a gente, de alguma forma, a gente fez um mini compilador ou um tradutor simples, certo? Um tradutor ainda não, porque a gente não está traduzindo nada, mas, sim, vamos lá, as perguntas aqui. O final da STR é o barra zero, certo? É uma característica do C++, que todo string ele termina com barra zero, certo? Ele ainda está tentando ler mais uma posição devido ao pós mais mais. Exatamente. Né? É, é por isso que se recomenda usar um barra N no fim do arquivo? Não necessariamente. Você não precisa usar um barra N toda a vida, porque no final das contas, o barra N, numa linguagem de programação convencional, ele é ignorado, certo? Ele é retirado. Então, nessas primeiras fases, o que é que o compilador vai fazer? Retira tudo que for o lixo, digamos assim, barra N, espaço, comentário, e deixa só mesmo as expressões, certo? Para algumas linguagens pode fazer uma diferença? Pode, quando você não tem, por exemplo, como C++, um separador de comandos. Então, em C++, todo comando é terminado por um ponto e vírgula. Ou você tem um bloco de abre-chave e fecha-chave. Então, você não precisa saber que tem um barra N passando para a próxima linha para saber que um comando terminou. Se você quisesse colocar esses comandos todos numa linha só, desde que tivesse os pontos e vírgulas, abre-chave e fecha-chave do mesmo jeito, ele não precisaria reconhecer, não precisaria você ter um barra N no final de cada arquivo, certo? Então, tudo isso aí ele é ignorado, certo? Mas aí vem aquela coisa, eu vou aqui fazer meu tradutor, certo? E vou colocar assim, mais 2. Teoricamente, quem está programando na linguagem é 1 mais 2, tá válido, né? Então, ele reconheceu mas opa, esse espaço aqui foi o quê? Né? Então, da forma como a gente está fazendo a nossa entrada de dados, o, um espaço ou qualquer outra coisa assim, ele se configura um erro, certo? Então, além dessa função aqui que consome os dados, normalmente a gente tem associado ou a ela ou a outra.
a outra função é uma entrada de dados onde a gente ignora esses símbolos que não são interessantes para nós, certo? Que não, a gente não precisa, certo? Beleza. A gente viu essa gramática, a gente está fazendo o que a gente precisa nessa gramática. Não precisa reconhecer, fazer análise semântica, porque, por exemplo, a gente não tem tipos diferentes, a gente só tem inteiros. A gente não precisa reconhecer se variáveis foram declaradas ou não, porque a gente também não tem declaração de variáveis. E aí, a nossa gramática, ela está quase pronta. Esse nosso tradutor está quase pronto. Por quê? Porque o objetivo, eu não sei se vocês viram lá no livro, dessa gramática que a gente tem, é fazer um tradutor onde ele passe da notação pré-fixa para pós-fixa, certo? O que é infixa para pós-fixa, né? Então, o objetivo dessa gramática é transformar uma expressão na notação infixa para pré-fixa. Vocês viram isso em estrutura de dados? Alguém viu isso aí em estrutura de dados? Essa transformação dessas Eu também infixa tenho para pré. visto, mas não com esses termos. O que é o infixo, o que é o prefixo? Então, o infixo é quando você tem a expressão da forma como a gente conhece normalmente, ou seja, um mais dois, ou seja, você tem o operando, o operador e o outro operando. O que seria a notação prefixa? Na prefixa, você tem primeiro um operador e depois o operando, né? Então, essa expressão um mais 2, ela é reconhecida como mais um 2, certo? Por quê? Aí, porque se faz um negócio desse, né? Porque a gente bota um mais 2 aí, a gente bota mais um 2. É porque para um reconhecedor de expressões, ele vai dizer, opa, eu vou fazer uma soma entre os próximos dois símbolos, certo? Então, eu tenho uma soma com os próximos dois símbolos. Se eu tivesse, por exemplo, um mais 2 menos 5 mais 3, a gente poderia fazer o quê? Ele vai fazer um mais 2, o resultado ele vai diminuir de 5 e o resultado disso ele vai somar com 3, certo? Então a expressão que representa essa expressão, a expressão prefixa que representa essa expressão infixa aqui é a de baixo. Então, como é que ele vai ler isso aí? Como é que ele vai interpretar isso aí? Ele vai fazer, opa, vou fazer a soma de duas coisas. Que duas coisas são essas? Eu não sei. Aí ele vai pegar o próximo. Eu vou fazer uma subtração de duas coisas. Que duas coisas são essas? Eu não sei, é uma expressão. Aí o próximo, vou fazer uma soma. As opa, de quê? Dos dois próximos. Quais são os dois próximos? Um e 2. Então ele vai fazer essa soma um e 2. Depois, o resultado, ele vai fazer um menos entre essa soma e o 5. E o resultado, ele vai fazer a soma entre isso aqui e um 3, certo? Então, com isso, a gente gera uma nova forma para representar uma expressão onde aqui fica assim Professor, mais complicado de ver. Isso professor, aqui é uma coisa ruim. Oi. desculpa interromper, mas isso atualmente não é uma forma recursiva de ler a função, não? Também, Professor. mas qual é a diferença dessa infixa para prefixa? Digamos que você tem isso aqui. Um mais 2 vezes 5 mais 3 dividido por um. Vou colocar assim, mais 6 dividido por 2.
Como é que você vai fazer o cálculo dessa expressão? Você faria o 2 vezes 5. Depois, somaria, por exemplo, 1 mais o resultado desse aqui. Depois, faria o 6 dividido por 2. E depois, faria o resultado desse mais esse outro aqui. Certo? Então, o que é que você pode perceber? Que a notação em fixa, quando a gente. Obviamente, aqui a gente só fez com mais e com menos, certo? Mas a notação em fixa, quando você coloca coisas como precedência de operadores, é mais difícil de você analisar, porque você tem que saber, quem é que tem precedência sobre o quê? Se você coloca isso aqui na notação em fixa, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer algo do tipo assim, ó, uma soma entre 1 e o produto de 2 e 5, certo? E esse resultado eu vou somar com a divisão de 6 e 2. Então, na notação prefixa, não existe dúvida, não existe ambiguidade, não existe essa questão de precedência. Por quê? Porque a próxima coisa a se fazer é o próximo resultado. Então, é uma soma. Soma de quem? De alguma coisa. De duas coisas, né? Que duas coisas são essas? Vai dar pela próxima expressão aqui. Beleza. Então, a próxima expressão é o quê? Uma soma. Uma soma de duas coisas. A primeira é 1, a segunda é o quê? É uma outra expressão, certo? Aí, beleza. Que outra expressão é essa? É a multiplicação de 2 por 5. Aí eu vou, isso aqui, e tem um resultado, certo? E o resultado disso aqui, eu vou somar com 1. Aí, beleza, eu dou um resultado. Então, eu vou fazer a soma disso aqui com o quê? O resultado de outra expressão. Que outra expressão eu vou ter? A divisão de 6 por 2. Então, quando você tem a notação prefixa, você não precisa de parênteses, porque a própria precedência dos operadores ele já é dado pela própria expressão, certo? Então, você não precisa ter parênteses, não precisa ter qualquer outra coisa para representar a sua expressão, a não ser os operandos e os operadores, certo? Então, essa é a diferença entre as duas notações. Então, qual é o objetivo desse nosso tradutor, né? Dessa nossa gramática aqui? Eu quero que ao final eu tenha uma expressão prefixa, certo? Então, eu vou pegar uma instrução, que no caso aqui eu não vou usar nem vezes nem divisão, mas eu quero essa expressão aqui prefixa, certo? Aí o que é que acontece? Beleza, o que é que eu vou fazer? Aí a gente já terminou o front-end do compilador, que era só reconhecer e dizer, não, tá certo, não tá certo, tá certo, não tá certo. Beleza. Agora vamos para a parte de geração de código, ou seja, o código que eu vou gerar a partir dessa minha expressão, dessa minha gramática, é uma notação prefixa dessa minha expressão que eu acabei de colocar aqui, certo? Aí vamos lá, como é que eu faço para transformar alguma coisa que está na notação infixa para notação prefixa? Então, o que é que acontece? Eu estou aqui, eu tenho aqui essa minha expressão, eu vou reconhecer. Por exemplo, o que é que eu vou fazer? Isso aí vocês talvez tenham visto em estrutura de dados. Como é que eu vou transformar na anotação em fixa para prefixa? Certo? No caso aqui, só com mais e com menos é fácil. Se eu tiver uma expressão assim, 1 mais 2, como é que eu faço para transformar isso aqui para anotação prefixa? Alguma sugestão?
Ele lê sempre esperando um operador, depois que ele lê algo. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou reconhecer o termo. O que é que eu vou fazer com um? Eu vou exibir logo, né? Primeiro, como é que seria a expressão prefixa dessa aqui, de um mais 2? Mais um, dois. Mais um 2. Então, o que é que eu tenho que fazer quando eu reconhecer um termo? Eu tenho que imprimir logo? Não, né? Não, ele tem que ficar. Eu, Tem que ser guardado em algum eu, lugar. eu tenho que guardar ele em algum lugar e o resultado e quando eu pegar o operador, aí sim, aí o operador eu tenho que exibir. Então, e se vier um outro símbolo, eu vou e exibo primeiro esse um, depois é que eu exibo esse 2. Aí vem outra pergunta: se eu tiver um mais 2 mais 3, como é que eu faço? Ele tem que salvar a primeira expressão em algum lugar e depois ele adiciona o mais, para depois adicionar o Vou resto da fazer. expressão. Eu teria que fazer um mais entre um e o 2 e depois fazer um mais entre essa expressão e o 3, certo? E se eu tivesse um. Vou colocar aqui. Um menos 2 mais 3 menos 5. Eu faria a subtração entre um e 2. Depois, o resultado disso aqui, eu faria a soma com 3. E o resultado disso aqui, eu faria a subtração com 5. E aí, o que é que eu preciso fazer aqui? Então, era daquele pensamento. Já que a função está sendo recursiva até agora, toda vez que ela entra para reconhecer como é que é o nome? Um operador, ela só precisa adicionar esse operador no final. Aí o próximo número adiciona também no final. No final mesmo? Geralmente ele. Ou, no começo, no caso. O operador ele sempre adiciona no começo e o próximo número ele sempre adiciona no final. Então, falando em Isso termos de depois da estrutura de primeira, é dados, claro. é, falando em termos de estrutura de dados, é, o primeiro operador que aparece, ele é o primeiro a ser exibido? Não, ela é o último. Ele é o Uma último, pilha? né? Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair, ou seja, é uma estrutura do tipo LIFO, né? Ou seja, last in, first out. O primeiro a entrar, o último a entrar é o primeiro a sair. Também conhecido por nós como sendo Uma uma pilha. pilha, certo? E esse aqui, o primeiro a entrar, ou o último a entrar, ou pode ser assim, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, né? Ou seja, isso aqui é uma lista. Lista. Óbvio que aqui é um exagero, né? Beleza, é um exagero, mas é só como a gente quer só mostrar como é que funciona isso aí, ou seja, que a gente precisa das estruturas de dados. Então, apesar de ser simplificado, mas esse carinha aqui, essas expressões aqui, quando elas se referem aos operadores, a gente vai colocar ele ou transformar ele numa pilha, certo? Quando a gente vai usar ele com os números, a gente vai usar ele como sendo uma lista, certo? Então, se a gente quiser aqui, vou colocar include stack e include list.
certo? Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis. Uma vai ser uma stack de caractere para os operadores e vou criar uma list de caracteres para ser os meus números, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama da representação intermediária, né, que eu falei para vocês. Ou seja, eu vou representar essa mesma expressão em em uma estrutura de dados, no caso aqui a estrutura é uma estrutura com uma lista e com uma pilha, onde essa estrutura ela vai guardar uma representação intermediária que é igual a minha representação original, ou seja, eu vou guardar isso aqui numa pilha e vou guardar isso aqui numa lista e essa aí vai ser minha representação intermediária. Depois eu vou gerar o código em si. O que é o código em si aqui? Eu vou colocar, nesse caso aqui, porque a gente não tem precedência, eu vou imprimir todos os elementos que tenho na pilha e depois eu vou imprimir todos os elementos que eu tenho na minha lista, certo? Então vamos lá. Recebi um termo, certo? Ou seja, eu tenho um termo que é um número de 0 a 9. Se ele for reconhecido como um número de 0 a 9, o que é que eu vou fazer com ele? Segundo aquele nosso padrão lá. Você vai Ele adicionar vai ele ser na fila. no final da lista, né? Então eu vou aqui e vou adicionar ele no final da lista. Como é que eu adiciono no final da lista? Então seria números, que é a minha lista, ponto. Em C++ tem um método que é o pushback, que é adicionar no final. Então adiciono no final o meu termo, certo? Não preciso dar um cout aqui, certo? Para reconhecer. Só colocar assim, números.pushback termo. Beleza. E aqui? Aí aqui da mesma forma. Toda vez que eu reconhecer um mais, ao invés de eu dizer, reconheci um mais, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui e vou dizer, vou colocar ele no topo da pilha. Então seria pilha, não, no caso eu coloquei operadores. Operadores, ponto, push, no caso é uma pilha só tem push e pop, né? Push, e aí eu vou colocar o mais. Vou colocar aqui já tem o próximo, né? Que é assim, meu chá. E da mesma forma, quando eu terminar de reconhecer um menos, eu vou dar um operadores.push, certo? E vou reconhecer a próxima expressão, certo? Quando ele reconhecer o termo, ele simplesmente não vai fazer nada, ele só vai retornar como sendo o fim da expressão. Vou colocar return. Não precisa nem desse break. Eu estou tirando essas mensagens aqui porque essas mensagens para a gente não vai significar nada, certo? Aí, beleza. Terminou aqui, ele reconheceu a expressão, né? Reconheceu a expressão como sendo válida. O que é que ele vai fazer? Ele vai, e vou colocar aqui uma função chamada gera código. Aqui no gera código, eu vou colocar aqui void gera código. Como a nossa expressão, ela tá, as nossas estruturas, elas são globais, então não vou passar nenhum parâmetro, certo? Gera código. Aí, como é que a gente vai gerar o nosso código? Aí aqui a gente viu.
Primeiro, a gente exibe todos os elementos da pilha e depois exibe todos os elementos da lista na sequência, certo? Então, como é que a gente vai exibir todos os elementos da pilha? A gente vai esvaziar a pilha, né? Então, eu vou colocar assim, enquanto... Como é que eu... Deixa eu dar uma olhadinha aqui só na função. Acho que ele tem uma função para testar se tem um próximo ainda. Ah, tá. Beleza. No caso aqui a pilha que é dos operadores. Então, enquanto operadores ponto empty, acho que é empty. É. Não, operadores assim não. Operadores não. Ou enquanto não está vazia, né? Foi mal. Então, enquanto a minha pilha não está vazia, o que é que eu faço? Eu dou um cout em operadores ponto top, que é para pegar o topo da pilha, e faço operadores ponto pop, que ele vai remover o topo da pilha, certo? Então, com isso ele vai gerar todos os todas as operações, exibir todos os operadores. E para exibir todos os elementos na lista em ordem, vou colocar aqui for auto e recebendo números.begin i diferente de números.end e mais cout conteúdo de certo? Ou seja, exiba. Bem que eu acho que isso aqui tem uma. Eu acho que não precisa nem disso tudo. Eu acho que a gente já botar for char n dois pontos números cout n. E aqui no final a gente dá um cout n só para pular a linha. E aqui 1 mais 2 mais 2. 5 menos 3 mais 4 menos 9. Então ele vai fazer o menos 5 e 3. Depois o resultado vai somar mais com 4. E depois o resultado vai subtrair de 9, certo? Mais um exemplo. 1 mais 3 mais 5 mais 9 menos 1. Então ele vai somar, vai fazer todas as somas. Mais um 3, mais um 5, mais, e aqui ele vai fazer no final o menos 1. E aí a gente tem. Lembrando que essa expressão só está assim porque a gente só tem mais e menos, certo? No caso, a gente não colocou nenhum termo de precedência que facilitou. Se a gente tivesse algum termo de precedência, onde é que a gente faria isso? A gente teria que colocar aqui nesse switch case o que é que aconteceria quando a gente tem um mais e quando a gente tem um menos, certo? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se alguém poderia usar uma árvore, poderia usar uma árvore também, certo? Nesse caso aí, como é que ficaria numa árvore? Numa árvore, o operador ele seria a raiz e os operandos eles seriam os nós. Então, a cada vez que você tivesse
por exemplo, ele acrescentaria um nó. Aí, um menos, ele colocaria um pai, né? E o ele seria o filho do menos, né? Aí teria um 2, ele seria um, um outro filho do 2. Aí teria um mais. Aí você colocaria outra raiz como sendo a raiz do operador menos. Então, nesse caso, as folhas, se fosse uma árvore, as folhas seriam os números e os nós intermediários até a raiz seriam os operadores, onde o operador final seria o último operando aqui. Certo, pessoal? Então, esse aqui foi um exemplo, que no livro também tem um exemplo parecido, com essa mesma gramática, né? Só que o código é um pouquinho diferente, e ele usou algumas coisinhas a mais, certo? Então, para mostrar para vocês que a gente fez usando esse analisador recursivo, e ele funciona bem para gramáticas simples, fazendo todas as fases de uma forma que você só faça chamar uma função e essa função ela vai fazer o reconhecimento. Então, a função ela tem tanto o papel de analisador léxico, porque ele vai tentar reconhecer o elemento, né, e classificar ele como um termo, uma expressão, ou qualquer outra coisa assim. E a gente tem também o analisador sintático, porque a gente, através da função, a gente pode colocar a ordem que esses operadores eles têm que aparecer, certo? Ao mesmo tempo, a gente fez uma representação intermediária quando a gente viu que essa representação dessa minha expressão prefix, ela pode ser feita com operadores e números, certo? E a gente também fez a geração de código, digamos assim, onde a gente pegou essa representação intermediária e transformou ela em uma saída, em um programa-alvo, que seria o programa com a expressão com a notação